Boa tarde, amigas e amigos do Oração Ação. Estamos aqui estudando um dos fenômenos mais impactantes fisicamente, individualmente, familiarmente e socialmente, e espiritualmente, o suicídio. Merece um estudo, merece que nos debrucemos sobre essa realidade. É um fenômeno muito antigo, que desafia o entendimento humano, marcando filhos pela tragédia dos pais, pais pela tragédia dos filhos, cônjuges, e marcando a vida, ou, se preferirem, a morte dos suicidas. Imagine, meus amigos, que a pátria espiritual é regida pela mente. E nossas mentes ficam impactadas quando, por acidente, atropelamos uma pessoa, quando participamos de um acidente. Mesmo o atropelamento de um animal nos deixa marcados. Qual o impacto para a mente e, portanto, na vida espiritual do fenômeno suicídio? Trauma, marca, é exatamente uma experiência que volta, queiramos ou não, volta periodicamente, intensamente, dificultando ou impossibilitando progressos, realizações. Tal é o espaço que ocupa em nossas vidas. Como dissemos, a pátria espiritual é regida pela mente. Um exemplo disso é que, assim como aqui, na pátria espiritual, seres encarnados ou desencarnados são levados à lembrança, a lembrarem-se de outras vidas. A terapia de vidas passadas existe tanto lá quanto aqui. E tanto lá quanto aqui não se trata de turismo nem de aventura, mas de processo terapêutico que só faz sentido, como todos, se for conduzido por pessoas boas e competentes. Para deixar claro o quanto a mente manda no mundo espiritual, é muito comum que quando um espírito volta para outra vida, onde muitas vezes teve outra raça, outro sexo, outra nacionalidade, outra aparência, ao retornar com a mente preenchida dessa memória de vidas anteriores,
o corpo espiritual adquire a forma daquela vida. A pátria espiritual é direta e claramente determinada a partir do próprio corpo espiritual pela mente. De forma que aquele que fica em looping, voltando e voltando, marcado por uma experiência da qual ele não consegue se libertar, sofre milhares de vezes o impacto daquele ato extremo. Os suicidas são socorridos no mundo espiritual, claro. Ninguém fica à parte da misericórdia divina. Essa coisa de excluir os suicidas, a família dos suicidas, os amigos dos suicidas, sem poder enterrá-los no cemitério oficial, evidentemente, é uma crueldade humana. Nada tem a ver com a misericórdia divina. Mas então, por exemplo, aquele que meteu uma bala na cabeça é atendido num pronto-socorro espiritual, é acolhido até que aquele ferimento feche e ele ganhe condições de fazer terapias mais profundas. Mas ganhar condições nunca é realizar essas condições. Por quê? Porque Deus nos ama em liberdade, e se nós temos liberdade também para não aceitar tratamentos. De forma que o suicida, que já curado em sua ferida, não se dispõe aos processos mais profundos de cura, ao reviver e reviver e reviver o seu momento, vai abrir novamente as suas feridas. Por quê? Porque a pátria espiritual é regida pela mente. Não se trata de uma punição de Deus. Se trata de uma autopunição dos homens. Tristíssima, desnecessária. Mas esmagado pela culpa, inabilitado momentaneamente a um tratamento mais profundo, a criatura vive e revive a sua tragédia. Quem não traz culpa depois de uma vida? Só grandes almas. No nosso nível, quem não traz culpa depois de uma vida? Ninguém. E isso acarreta o quê? Se você alimenta uma crença em sua mente, essa crença tão difundida que é pilar da família, da escola, do trânsito, do trabalho, de todas as instituições humanas, se você cultiva, incorporou, naturalizou essa crença tóxica, terrível, de que quem errou tem que ser punido, e se você tem consciência que errou, é natural que tenha errado, é inevitável que tenha errado, você vai aceitar, provocar, promover fracassos, dores, autopunições, autoboicotes.
já na vida encarnada e ainda mais na vida desencarnada. O que faz determinados espíritos serem feitos de escravos, serem torturados no mundo espiritual, de desencarnado para desencarnado, o que dá conexão entre o ser e a dor, em todos os campos, em todas as relações, é a culpa. E a culpa conectada, como vimos, à punição. Quem sabe que errou e acredita que quem errou tem que ser punido, só pode passar a vida, conscientemente ou não, se punindo, se boicotando, se infelicitando. Essa crença, quem errou tem que ser punido, nada tem a ver com o Deus de amor ensinado por Jesus. Nada tem a ver com qualquer situação de crescimento. Pensem numa escola. Ao início do ano, imagine um professor que na primeira aula queira fazer um pacto com a classe, dizendo que passará exercícios e provas como todo ano, mas que deseja que naquele ano ninguém da classe erre nem mesmo uma questão de qualquer exercício, nem uma questão de nenhuma prova. Ninguém errará nada. Pacto erro zero. O que você acha disso? Claro, completamente inviável. E por que inviável? Surge aí a frase linda em nossas almas. Desculpe, ainda bem que o meio digital não permite a transmissão de vírus. E a frase, o antídoto para o veneno da culpa, para o veneno do auto-boicote, absolutamente real, factível, até óbvio, é: ninguém aprende sem errar. Essa verdade óbvia é uma ferramenta que nós já usamos perante o erro, mas só usamos quando estamos embebidos por amor. Quando estamos dominados pelo ego, o que prevalece em nossas mentes, em nossas vidas, em nossas relações, é: quem errou tem que ser punido. Analise, meu amigo, minha amiga, todos nós temos a mesma realidade. Todos nós ainda erraremos muito, em muitas vidas, até chegarmos no estágio de somente acertar. Você concorda? Quando o Espírito disse isso, eu falei, eu senti que verdade enorme. Todos nós ainda erramos, erraremos nessa vida e erraremos muito nas próximas vidas. E as pessoas que nos envolvem, com as quais nos relacionamos, errarão conosco, erram conosco, errarão conosco nessa vida e ainda errarão conosco muito nas próximas vidas. Então, se o erro nosso e dos outros nos tem levado a tanta infelicidade, a vinganças, a amarguras, a venenos tão dolorosos, se nós não vamos nos livrar do erro nos próximos séculos, talvez milênios, só resta
uma atitude: fortalecermos a ferramenta, fortalecermos o paradigma verdadeiro, real, lógico, óbvio, que neutraliza, que combate, que elimina o quem errou tem que ser punido, que é o ninguém aprende sem errar. Quem é você quando erra com os outros? Quem é você quando os outros erram com você? Quem é você diante da infelicidade? Essa crença, outra crença humana, de que as coisas, quando não andam como a gente quer, tudo está ruim, tudo está errado, ninguém presta. Não existe justiça, não existe Deus. Lidar mal com o erro, pelo paradigma da culpa, é a base da depressão e a base da violência. Da heteroviolência, que é aquela causada para os outros, e também da autoviolência, que é a causada por nós, contra nós. Vamos então ao estudo de hoje, continuidade do encontro de passado. Se você não viu, veja. É uma sequência de estudos sobre esse fenômeno tão intenso, que pertence a todos nós, do qual nenhum de nós está totalmente isento, não apenas nas muitas vidas, mas nessa vida inclusive. Praticamente ninguém pode se dizer imune a práticas que abreviam nossas vidas. Todos nós nos entregamos ao pessimismo, à raiva, à desesperança. E ninguém pode duvidar, esses sentimentos tóxicos abreviam nossas vidas. Certamente. A psicossomática, mesmo no contexto da medicina materialista, já reconhece isso. Vamos então às questões 945 a 946A do subitem desgosto da vida, suicídio. Vamos lá? Muito bem. Vamos conectar aqui para não termos uma queda de energia. Pronto. A primeira questão formulada por Kardec para o estudo de suicídio de hoje diz assim: 945. O que pensar do suicídio que tem como causa o desgosto pela vida? A resposta dos espíritos diz o seguinte: são homens insensatos. Porque não trabalham. A existência não lhes teria sido tão pesada. O ócio, o não trabalho, que para nós é praticamente sinônimo de felicidade, é situado aqui pelos espíritos como base para o autocídio, para o suicídio, para a autopunição. Fabuloso é o trabalho de um psicólogo judeu que esteve nos campos de concentração nazistas, Viktor Frankl, que ali, na sua vivência num campo de concentração, desenvolveu a clara ideia
da importância do sentido da vida, que quando, de uma forma mais profunda, nos desgostamos da vida, não encontramos mais sentido da vida, nos matamos. Ele percebeu isso de uma maneira tão clara na sua vivência no campo de concentração, que desenvolveu toda uma linha de psicoterapia, que formou milhares de psicólogos depois, que é exatamente a terapia do sentido. Nessa questão do sentido, do propósito, está muito em moda as pessoas quererem descobrir o seu propósito, a sua missão na Terra. Da mesma maneira como fazemos as terapias de vidas passadas para saber que rainha, que reis nós fomos. É a arrogância, é a prepotência. Os espíritos falam que encarnamos na Terra com 3 linhas de compromissos. As expiações, para reharmonizar desarmonias instaladas em nossas vidas por nós mesmos em vidas passadas, expiações. Provações, que são as dores pelas quais passamos hoje, que nos habilitam a avanços maiores no futuro. E missões, que são tarefas de exemplificação do serviço fraterno, do serviço compassivo. A nossa cegueira é tanto, a nossa arrogância é tanta, que já de imediato nos situamos no território dos missionários. Nos equiparamos a Buda, Sócrates, Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa. Falta espelho em casa? Pois é. Quando pensamos um sentido para a vida, não precisa ser um propósito maravilhoso, porque ainda estamos longe de sermos almas maravilhosas. Sendo almas complicadas, mais primitivas, nossas tarefas na Terra estarão no campo da simplicidade, do corriqueiro. Se fosse para equiparar com cozinheiros, seriam menos pratos de banquetes e mais feijão com arroz. Precisamos nos debruçar sobre o feijão com arroz. Fazer um feijão com arroz bem feito é a nossa grande tarefa. Por isso os espíritos vêm e falam: homens insensatos, por que não trabalham? 1000 vezes um bom pedreiro dedicado do que um intelectual, um artista vazio, angustiado, pensando no autoextermínio. Trabalhe, encontre uma maneira de desenterrar os seus talentos. Todos nós possuímos talentos. E não precisam ser talentos artísticos, esportivos, intelectuais. Nosso talento básico é nosso tempo e nosso pensamento. Todos nós somos senhores do nosso tempo e do nosso pensamento. Quando não deixamos que sejam sequestrados pela mídia, pela lógica humana, nós somos senhores do nosso tempo e do nosso pensamento e precisamos utilizá-los bem. Em práticas despretensiosas, mas utilizá-los bem. Boas faxineiras, bons pedreiros. Grandes missionários, reais missionários,
dizem que vieram à terra para limpar. Aquele limpador, aquele cozinheiro, aquele pedreiro que se dedicar a esse bom feijão com arroz, terá tido um êxito na vida fantástico. Realizemos nossos talentos, não é? Questão 946. O que pensar dos que cometem suicídio com o objetivo de escapar das misérias e das decepções desse mundo? Decepção. Decepção é uma palavra que nos remete à expectativa. Quem alimenta, quem estrutura castelos de areia enormes, altíssimas expectativas a respeito de si mesmo, está programado por si mesmo para a decepção. Para a decepção. Os gênios incompreendidos são candidatos à heteroviolência e à autoviolência. Menos, bem menos. Quase todos nós estamos no campo das expiações, com uma prova lá e outra aqui. Quase nenhum de nós está no campo das missões. Precisamos nos dedicar a fazer um cotidiano bem feito. Uma pessoa que vá para o seu trabalho de ônibus, mas com um olhar de boa vontade, encontrará enormes oportunidades de ceder o lugar, de ajudar, de proteger uma pessoa que esteja sendo assediada. Nunca falta uma chance para o amor. Aquele que espera grandes momentos passa e não vê essas oportunidades mínimas que estão à sua disposição em busca das oportunidades máximas que não estão à sua disposição. Vejam se não são tragédias. O que pensar dos que cometem suicídio com o objetivo de escapar das misérias e das decepções? Pobres espíritos, dizem os espíritos, que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aqueles que sofrem, e não aqueles que não têm força nem coragem. De que adianta estarmos no melhor hospital com os melhores médicos se não nos submetemos às terapêuticas, aos exames e às cirurgias? Se não tomamos os remédios, não é? E nossas dores, nossas dificuldades, nossos desafios são os remédios dados. Os remédios perfeitos do Hospital de Deus. Deus ajuda aqueles que sofrem e não aqueles que não têm força nem coragem. As dificuldades da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque eles serão recompensados. Infelizes, ao contrário, aqueles que, por não acreditarem em nada, isso nada tem a ver com religião, é postura de vida. Infelizes aqueles que, por não acreditarem em nada, esperam que a salvação venha por meio de sorte ou do acaso, colocando-se na conta de seres muito especiais. A sorte ou o acaso, para aquele que utilizar da mesma linguagem deles,